Pra você ter uma ideia, a primeira dificuldade, até na formação, vocês viram, era 11, 10 eram médicos, o único dentista era eu. E um cara de gabinete, trabalha no setor privado. Como é que eu me envolvi com esse... Gabinete odontológico. O gabinete odontológico. Então, eu sou o único dentista dos 11, todos os outros são médicos, médicas e médicos. E aqui na mesa, acho que continua a mesma coisa. Então, assim, ó, ele já falou, José Iri de Medeiros, odontólogo. Me envolvi... Eu vou contar um pouco rapidamente, porque se eu vou contar toda o que a gente fez... Eu fiz em nome de um grupo, não era eu, mas muita gente usa o eu, porque era eu que estava presente, aquilo que o Flávio fala. Ele representava o Paulo, porque o Paulo morava em Olinda, e ele morava mais perto aqui de Brasília, então era mais fácil vir o Flávio do que o Paulo. Assim, ó, eu vejo assim do Conasens um momento, claro, histórico, importante, não tem palavras para a gente falar no sentido da importância que eu vejo, ainda hoje, do Conasens. Então, quando eu vejo o presidente do Conasens, o presidente de um COSENS, ele tem que conhecer a parte da história, porque ele representa, ele tem por trás dele um DNA muito forte, de muitas pessoas. O Flávio aqui relembrou, se a gente vai relembrar todos os que nos ajudaram, a gente ficaria a tarde inteira falando. Mas eu rapidamente vou dizer para vocês como é que eu me envolvi nisso. Eu, dentista, no meu gabinete, em Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul, descendência, todo mundo alemão lá, eu não falava nem, conseguia nem me comunicar com meus pacientes, porque a maioria falava alemão, eu português. Eu falei sempre que eu me envolvi nisso por uma propaganda chamada Milton Gonçalves. Todo mundo deve saber quem é o Milton Gonçalves. Ator negro da Globo. Hã? É um ator da Globo? Ator. O ator negro da Globo. Eu estou em Venâncio Aires. E aí o Milton Gonçalves faz uma propaganda na televisão e mostra as mazelas do nosso país e fala sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu assisti aquilo de uma puta... Eu tenho que estar nesse negócio. Isso aqui é uma coisa que eu não posso perder. Eu, dentista, já participava junto com a gestão, não tinha Secretaria de Saúde, nada, em Venâncio Aires, eu dava meu espetáculo lá. Então, vou dizer para vocês, eu acabo me envolvendo por uma questão, uma propaganda, infelizmente, eu vi na Globo, o Milton Gonçalves falando de que ia se reunir em Brasília. Minha preocupação, quando eu cheguei em Brasília, falavam ginásio de esportes. Não deram endereço nenhum, ginásio de esportes. Na minha cidade, em Venâncio Aires, naquela época, nós já tínhamos 20 ginásios de esportes, porque a prefeitura trabalhava em todo que é lugar com ginásio de esportes. Eu digo, pô, vou chegar em Brasília, ginásio de esportes, eu nunca tinha... Pô, interior do Rio Grande do Sul. Mas eu quero dizer para vocês que eu me envolvo, aí, do ponto de vista, até hoje, e com muita satisfação, que eu conheci na 8ª, o Nelson Rodrigues dos Santos, e boa parte desse grupo, e quando nós se reunimos nas escadas do ginásio lá do Nelson Ned. Nelson, eu acho que é Nilson. Nilson Nelson. Ned é o cantor aqui. Né? E aí nos envolvemos ali 77 pessoas. E aquela primeira vez eu envolvido ali com aquelas figuras, aqueles gigantes ali que a gente já ouvia falar, já conhecia de movimentos e da política brasileira. Então, me envolvo ali, em março de 86, e foi tão forte que eu estava falando ali de vários, não é porque fomos nós, mas nós fundamos a nossa associação em maio de 86. Então, quando depois saímos dali, nós saímos pilhado, a CEDIASA nasce em maio de 1986, no Rio Grande do Sul. Então, Flávio, você tem o colegiado, tem que ver a data lá para a gente ver quem é que realmente... Então, nós nascemos antes do SUS. O clube de 84 ganha.
Ganha. Então, é de Minas. A nossa, então a nossa, a CEDISA, por isso que nós levamos muitos anos, porque nós éramos uma associação, em 86, em maio, junho de 86, nós criamos a CEDISA, Associação dos Secretários, e dirigentes municipais de saúde, porque, na época, boa parte dos secretários, dos representantes, não eram secretários, eram dirigentes, porque nem tinha secretaria. Eu, no meu município, não tinha secretaria de saúde, foi nós que criamos a secretaria, enfim, criamos toda uma... Então, eu acabo me envolvendo, a partir desse evento aqui da 8ª, participei com o Flávio e com outros já em 88 na Constituinte, junto com Almir Gabriel, com Nelson Jubim, e já em 88 a gente se envolveu diretamente na questão da Constituição. Então, eu vejo assim, que o Conazens tem um histórico que a gente tem que estar a todo momento lembrando, porque isso é do Conazens. Que participamos realmente na Constituinte. E boas partes do que está na Constituição era o que nós defendíamos. Não é por acaso que tem vários artigos ali. Eu retomo a esse grupo, nós do Rio Grande do Sul, eu em nome do Rio Grande do Sul, em 87, quando eu conheço essa comissão que a gente montou lá na OPAS, em que em 87, eu não estive, nós não ficamos sabendo do encontro em Londrina, nós não tivemos em Londrina, no Rio Grande do Sul, mas na OPAS, na primeira reunião, eu estive representando a CEDISA e, dali para frente, me envolvi diretamente, intrinsecamente, com todo esse grupo aí que está até hoje, aí, a maioria está aqui na mesa. Depois da Constituinte, oficialmente, em 88, que é o menos a nossa primeira diretoria, que é o Paulo, lá em Olinda, que nós elegemos a primeira diretoria, com base nesse processo que já vinha de muitos anos em outros estados, e elegemos o Paulo Dantas, com apoio, aí, como disse para vocês, do Ministério da Saúde. O Flávio já falou aí do Cairo, falou do ministro, falou do pessoal da Previdência Social, que estava lá dentro, tinha lá os Guerras, que eram nos ajudavam bastante, o Saraiva Felipe estava lá dentro, o Temporão, o Ézio, então tinha todo um grupo do aparato do governo Sarney que dava apoio para essas atividades nossas, de um país continental, para iniciar o Conazens. Então, o Paulo inicia esse processo e repassa o bastão. Então, eu sou eleito em 89, lá em Porto Alegre, e está falando para o Flávio aqui, vocês imaginam a importância que nós tínhamos e temos até hoje, e para mim, que era do interior, o meu vice-presidente era nada mais, nada menos que Eduardo Jorge, deputado federal, secretário da capital de São Paulo, da Irundina, PT, não sei o quê. Para nós era da emenda da Constituinte, tudo isso aqui, Então, nós, quando depois o Davi Capucel. E o Davi logo assim, mas eu digo coisa que era o político eleitoral, lá era o Eduardo Jorge, vice-presidente do Conazens. Deu E aí nós entramos nesse debate, que até hoje tem. Eu estava falando para o Flávio, vocês imaginam a primeira reunião quando nós peitamos o CONAS, em 89, na repartição dos recursos financeiros. Eu estava na reunião. Estava lá o IPEA, estava lá o OPAS, estava lá o Piola nos ajudando, estava lá o Álvares, como é que é? O Agenor. Naquele momento, todo o dinheiro ia para os estados. E o governador mandava para quem ele quisesse, ou que fosse do partido dele. Aí chegaram uns malucos lá e disseram, não, para aí, esse dinheiro não é de vocês. Como não é nosso? Não, esse dinheiro é nosso, quer dizer, dos municípios. Criou uma confusão nessa reunião lá. E aí acabamos criando comissões, subcomissões, para discutir o orçamento da Seguridade Social, quando pela primeira vez nós falamos, esse dinheiro não é de vocês. Esse dinheiro nós temos que dividir com a população dos municípios.
CONAS teve um filho, vários filhos na reunião por causa da coisa. Para você ter uma ideia, como é forte isso, dessa nossa posição do CONASEis nessa reunião. Eu sou oriundo do PMDB, meu prefeito do PMDB, o governo Simon ligou para o meu prefeito e disse: cara, teu secretário está louco. O que houve? Não, está querendo dividir o dinheiro com o pessoal do PDS. O PDS era a nossa... a gente dividia no Rio Grande do Sul, na época era PMDB e PDS. Pô, mas o que esse cara quer? Esse cara quer pegar o dinheiro e mandar para os caras do PDS. Aí o prefeito disse: não, prefeito, não é bem assim, mas um dia nós não vamos estar no governo, esse dinheiro é nosso, é da população, não sei o quê. Então, vamos dizer que isso já no início do CONASEis, o CONASEis nasce impactando uma discussão dos nossos recursos. Isso em 89. Eu gostaria que o CONASEis sempre tivesse como base, e a importância para nós todos, foi a Carta de Porto Alegre. Que teve como uma responsável relatora, todo mundo vocês conhecem, uma querida amiga, Maria Luísa Jäger, foi a nossa relatora, ela era secretária de Porto Alegre, e foi a relatora. A Carta de Porto Alegre, se quem quiser ler até hoje, ela está tão atual, e que ela reflete toda a atuação da nossa diretoria. CONASEis, que eu liderei naquele período, eu estava respaldado por um evento em Porto Alegre, uma Carta de Porto Alegre, e ficamos 2 anos debatendo dentro da Câmara dos Deputados a lei. Então, a Lei Orgânica de Saúde, se tem alguém que participou efetivamente, fomos nós que eu digo CONASEis. Se vocês lerem o artigo 35 da lei, está na Carta de Porto Alegre, em 89. A lei é de setembro. Então, assim, tem coisas que o CONASEis, Nilo, não pode abrir mão. A questão da conferência que nós participamos. As leis orgânicas são 2. Uma nós podemos botar o nome do CONASEis, que é 8142, que está escrito lá, inclusive, tudo que hoje o CONASEis representa do ponto de vista legal, está na Lei Orgânica de Saúde, porque fomos nós que colocamos lá. Eu ajudei a redigir em nome do CONASEis a 8142. E está lá o nome do CONASEis. Por causa desse motivo, nós botamos o nome do CONASEis dentro da lei orgânica, que hoje o CONASEis é atualmente dentro da lei representante oficial, uma entidade privada, nós somos privados como entidade. Então, a 8142 pode ser, vocês podem marcar em cima, que outra hora eu conto todo o desenvolvimento que foi o embate político que nós tivemos com o governo Collor, com o nosso jornal lá que está espalhado, que nós ia derrubar com vetos. Nós derrubamos, derrubar os vetos do Collor. O Alceni ficou preocupado, me chamou, e aí nós discutimos uma alternativa de uma outra proposta. O Alceni era o ministro e era favorável à questão da descentralização e da comunidade. A 81 nasce um debate político com todas as entidades, partido querendo derrubar os vetos da 88, que o Collor fez, e nós entramos com uma discussão pluralista, que é o que estava na carta, e discutimos com o governo e conseguimos recursos financeiros e realizamos um evento na qual sai a carta, sai a Lei 8142. Para finalizar sobre a Lei 8142, quem tiver o jornal Presença CONASEis, aconteceu em dia 12 de dezembro de 1990, nós fizemos a leitura da lei que foi aprovada no dia 28 de dezembro daquele ano. Porque nós já tínhamos conversado com o governo, a lei já estava sendo... Esses documentos já passei para o CONASEis, tem um documento oficial do Collor mandando para o Congresso Nacional a Lei 8142, e o Davi fez a leitura na nossa Assembleia Geral do CONASEis, em dia 12 de dezembro de 1990, em Fortaleza, da Lei 8142. Então, assim, isso é nosso, do CONASEis. O Conselho Nacional foi discutido nesse evento. O ministro Alceni não queria ir para a conferência com medo da CUT, com medo da esquerda, que o vaiar. Eu disse: não, o senhor não vai ser vaiado e eu ainda quero mais, eu quero que o senhor monte depois no Conselho Nacional de Saúde. Porque até aquele momento, para vocês terem uma ideia, o Conselho Nacional de Saúde eram 7 amigos do ministro. O ministro que convidava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em dezembro, no meu discurso de abertura, eu cobrei do ministro, já tinha
Você sabe a máxima do Ulisses, a reunião a gente faz antes da reunião. Então, já tinha feito a reunião com o Alceni e ele disse, não, meu Deus, eu topo montar o Conselho Nacional conforme vocês defendem aí, com todas essas... Então, a nossa base da lei, em abril de 91, nós inauguramos o novo Conselho Nacional, que é esse conselho que tem hoje aí, com mais de 48 membros, que foi um debate político nosso. Nós temos os compromissos nacionais com a sociedade, e não podemos abrir mão disso. E o outro fato, dentro desse contexto, é que o Nilo já apresentou ali, há 27 anos atrás, não eu, Medeiros, mas eu, presidente do CONASENS, apresentei a proposta da criação da CIT, que era uma comissão para a gente discutir entre os governos. Nós ficamos 2 dias, porque todo mundo queria ir para essa comissão, isso em abril de 91. Os caras sentiram que aquilo ali estava nascendo um processo importante dentro do SUS. O Alceni assinou a resolução, mas ela não foi colocada em prática porque ela era muito avançada na época. Mas eu digo para vocês, o aspecto fundamental dessa comissão, eu não conheço em nenhuma parte do mundo que tenha uma governança como essa que nós colocamos no país. Ou seja, ela é altamente democrática, mas ela não se debate por número de votos. Ela se legitima porque os 3 entes, os 3 esferas de governo têm que decidir em conjunto. Então, a essência dessa proposta, eu não conheço nenhum dos estados de seguridade social do país, do mundo, que adote o que nós adotamos no país, na qual ela tem que ser legitimada a proposta dentro da CIT e ela não tem que ser votada. Na democracia, em 3, 2-1 ganha. Mas não era ganhar, ninguém queria ganhar, nós queríamos era um processo realmente. E hoje reflete isso, eu digo para vocês, em todas as partes do governo. A última do Temer. O Temer quase que cria um outro SUS, mas não era o nosso SUS. Ele criou o Sistema Único de Segurança. Fora a educação, a assistência social, todos os outros utilizaram o que nós construímos e que o CONASENS construiu. Então, isso é uma coisa que a gente é nobre que foi uma construção do Carlão, de todo esse grupo que se juntou num momento histórico da democracia do país, mas que hoje reflete. Então, eu sou otimista até hoje, como o primeiro dia que eu estava na 8ª conferência lá no ginásio. Eu acho que o outro fato aqui foi a conferência, que nós negociamos com o governo também, e chamamos. Eu tenho a foto, o Eduardo Jorge, que não queria botar gravata, e tivemos que botar gravata para conversar com o Sarney. Quem convocou a conferência foi o Sarney. Eu estava lá, fui lá conversar com o Eduardo. Na época, não podia subir na presidência que não tivesse gravata. O Eduardo Jorge nunca usou gravata. Vocês conhecem melhor que eu. Aí chegamos no Palácio. O Eduardo Jorge sabia que não queria entrar, porque ele não queria sentar junto com o Sarney. Aí o nosso jornalista, o Manuel, estava de gravata, disse, não, se é por falta de gravata, eu não entro, está aqui a gravata. Aí botamos uma gravata no Eduardo Jorge, nós temos uma fotografia na presidência, está o Sarney, estou eu, está o Eduardo Jorge, eu não me lembro quem mais que estava ali. Ali ele convoca a 9ª Conferência Nacional de Saúde, na qual nós levamos isso, porque era um debate que nós tínhamos já no Rio Grande do Sul, como eu disse para vocês, a questão do Brizola, do Jango, em que nós defendíamos as reformas de base. A reforma de base é isso que a Cidinha falou. Desde 63 nós já discutimos a municipalização, a reforma agrária, os direitos da moradia. Então, essas reformas todas de base é que acaba derrubando aquele governo. Então, isso, da 3ª conferência, nós recuperamos nessa conferência de 92, que é a municipalização, saúde é o caminho. Então, eu acho assim, que o CONASENS tem um histórico que a gente tem que relembrar sempre, porque muitas vezes as pessoas confundem hoje, por exemplo, que o mal do SUS são os gestores.
e fomos nós que construímos todo esse processo, junto com outros, mas não pode nos tirar o protagonismo de todas essas questões aqui. Estavam Conazens, todas elas, todas. Ou eu, ou alguém da diretoria, José Maria, enfim, sempre estava o Conazens. Maior parte, porque eu era um município pequeno, em Venâncio Aires, não tinha problemas de viajar. Para você ter uma ideia, para encerrar essa questão do prefeito, então, no dia da reunião de secretários, e nós íamos votar uma das partes mais importantes da Constituinte, e o prefeito falou assim: Medeiros, tu está indo demais a Brasília. O que tu vai fazer lá? Tu não vai a Brasília, nada. Eu disse: prefeito, o senhor não entendeu. Eu estou só lhe comunicando que eu estou indo para Brasília, não estou lhe pedindo. E levantei, e ele: mas está pensando o quê, seu guri? Eu vou te demitir. Pô, demitir. Era uma votação importante. Essa questão dos secretários com o prefeito é histórica, nós do Conazens, da nossa ausência em todas as localidades, em todos os momentos da história do... Então, eu vejo assim, pode cair governo, pode ser partido que for governo federal, não tem como destruir o Sistema Único de Saúde do ponto de vista do poder local. Não existe. Posso dizer para vocês com toda tranquilidade, podemos ter um melhor, outro pior. A questão do direito à saúde nós conquistamos. Esse direito à saúde, ele está impregnado, não tem campanha de vereador, de prefeito que não discuta esse assunto. Então, eu não acredito num retrocesso do ponto de vista do direito à saúde. Quem vai fazer, até tem discussões que se pode, não necessariamente precisa ser toda ela pública, ela tem que atender bem as pessoas. Então, isso é uma discussão que também pode ser feita. Agora, no direito, eu não vejo, não tem como retrocesso. O município que eu trabalho atualmente como assessor, não está aqui o menino que trabalha com a Blenda. São Leopoldo coloca hoje no setor saúde 40% do orçamento. É um exagero, está totalmente desvirtuado, mas está 40%. Quem me disse isso foi a Blenda, que tiraram a última planilha Então, meus amigos, primeiro, uma satisfação muito grande encontrar essas pessoas que eu conheci e que me moldaram ainda mais nessa questão social, de querer atender as pessoas. Eu sou um dos caras mais privilegiados da minha vida, dessa passagem por aqui, de ter encontrado esse grupo, de ter aprendido, porque eu era um dentista metido num processo político de ampla repercussão internacional, democrático do país. Então, é uma coisa que a gente mexeu e mexe até hoje com todas as questões de poder central e do governo do Estado ainda. A gente mexe com isso. Então, eu vejo com o Conazens como uma alternativa de colocar em prática todas essas questões. Um outro nome, que o Flávio perguntou ali, que a gente tinha que falar, é o saudoso professor Pádua. Foi meu secretário executivo, foi o primeiro secretário executivo do Conazens, e que todos eles, quando precisavam de diárias, tinham que ligar para o professor Pádua, que o Pádua era meu tesoureiro, foi o meu PC. Eu nunca tive uma prestação de contas, nem uma vírgula se perdia. O professor Pádua, para você ter uma ideia, foi responsável por mais de 5.000 diárias que nós pagamos na 9ª Conferência Nacional de Saúde. Foi ele que fez todo o processo lá de Porto Alegre. E, para encerrar, o Conazens só hoje, está no Conazens, dentro da estrutura do Ministério, porque até esse momento nós estávamos com uma pasta em Olinda, e eu com a minha pasta preta em Venâncio, e na conferência o governo teve que entregar para nós um espaço do Ministério. A partir desse momento, nós nunca mais entregamos esse espaço para o Ministério, que aconteceu lá em início da conferência de 90, nós ficamos 2 anos fazendo conferência. Então, o Conazens tem também essa participação. O Flávio toca numa questão, que eu vou, para encerrar, que nós colocamos em prática, Flávio, até hoje eu acho que foi um acerto da diretoria do Conazens, que é colocar como membro nato os secretários municipais das capitais. O secretário da capital é um secretário
fundamental para o nosso processo. Ele é o cara que convive com todas a rede instalada de qualquer estado, está sempre na capital. Então, isso foi uma conquista nossa do Conasens, que eu vejo que ainda, Flávio, até hoje, ainda ajuda muito, porque por exemplo, nós temos hoje na diretoria, vem o secretário de São Paulo, vem nas reuniões, o secretário de Porto Alegre vem nas reuniões, secretário. Então, isso aí dá um fortalecimento do Conasens, que eu digo para vocês, e que nós tivemos dificuldade em um momento, porque eles não vinham nas nossas reuniões. O secretário municipal da capital é um secretário estadual, ele não tem nem tempo para vir discutir o que nós discutimos, achava que nós estávamos discutindo abobrinhas. Então, a maioria deles não vinha. Então, eu acho que, num momento, o Conasens tomou a decisão de deixar eles nato, e eu acho que foi um grande acerto, e hoje ainda coopera muito, na minha opinião, com essa nossa representatividade junto aos prefeitos, à comunidade. Então, eu sou, assim, digo para vocês, otimista. Com toda a crise, o governo vai passar esse aí. Os municípios estão investindo. A reforma, aquilo que a Cidinha fala, nós estamos defendendo, é lógico, uma mudança no Pacto Federativo, na reforma tributária. Isso quer dizer que as bandeiras do Conasens estão aí vivas ainda, como nós lá na época inicial. Pacto Federativo, a reforma tributária, a questão do direito, de manter a questão do direito, a questão da formação de recursos humanos, que eu não falei, que o Conasens também tem que participar, nós estamos participando. Então, eu vejo assim, eu, Flávio, sou otimista, estou fora, não sou mais secretário, continuo acompanhando o Conasens como representante no Conselho, mas essa descentralização, e mesmo que não seja a municipalização, eu também defendo hoje uma regionalização, a municipalização, na minha opinião, ela foi fundamental para que hoje nós tivéssemos mais de 5.600 ou 500 SUS. Não tem como acabar com a nossa proposta, com a nossa ideia de uma mudança. E a mudança só pode acontecer onde a gente mora, onde a gente vive. Não é nos grandes locais, é começar nos pequenos até os maiores, mas é lá. Então, eu vejo que a gente tem que ainda insistir na representatividade municipal, mas temos que trabalhar na questão da regionalização para poder atingir melhor os nossos. Acho que já falei demais, mas eu só não estou chorando aqui porque já estava preparado para esse momento, que eu acho que quanto mais idade a gente tem, a gente fica mais sensível, né, de ver que o que aconteceu no país, se nós vamos contar, muita gente não vai acreditar. Um país continental, como é que a gente fazia reunião naquela época? Não tinha dinheiro. E como é que saía a reunião? Como é que o Conasens nasceu? Então, não tinha telefone, não tinha fax, não tinha nada. Hoje é uma barbada. Agora vocês imaginam nós, em 1980 e poucos, fazendo reuniões e querer municipalizar o país, querer pegar o dinheiro dos estados, enfim. É um comando único. Tá? O comando único. Desde quando o funcionário federal e estadual vai ficar subordinado a um secretário municipal de saúde? Mas o que esses caras querem? Mas, então, tá aí. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito...